Olá, irmãos, olá, amigos. Já estamos no meio do ano 1 de junho de 2022 e estamos também começando mais uma meditação para a sua reflexão antes do momento de oração, toda quarta-feira. Nós vamos orar nesse instante ao nosso Deus antes de lermos a palavra de Deus e refletirmos sobre ela. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por este momento, por essa oportunidade de refletirmos sobre a Tua Palavra. Que os ensinamentos da Tua Palavra impactem as nossas vidas e nos ajude a confiarmos cada vez mais no Senhor, na Tua graça. Fica conosco, Senhor, perdoa-nos os nossos pecados. Nós oramos gratos, confiados no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, gostaria de conversar um pouco com vocês hoje sobre o assunto "O servo do Senhor sabe em quem confia". Gostaria de ler para você o Salmo número 20, ele é composto de 9 versículos. Vamos lê-lo todo. Diz assim: "O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos em pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamamos". Bom, primeiramente eu queria afirmar esta verdade do título que resolvemos dar. O servo do Senhor sabe em quem confia. Esse salmo é o resultado de uma pessoa que confia no Senhor e que sabe que todo o livramento vem do Senhor. E que sabe que a preservação da vida depende do Senhor. E dentro desta ideia, deste contexto, gostaria de conversar com vocês. Primeiramente, o título do Salmo mostra que o Salmo é uma oração pelo rei na guerra. Todos sabem que os reis viviam das conquistas, viviam das guerras. Aquilo que era tomado por vencer a guerra de outra nação ajudava na manutenção e na preservação da vida de outro país. E com Davi não foi diferente. E aqueles que eram vencidos também acabavam pagando impostos, se tornando subservientes do rei que os conquistou. E Davi foi um rei que viveu guerreando o tempo todo. E esta é uma oração pelo rei na guerra. No caso, o rei que confiava no Senhor. Eu não posso me demorar, mas vou fazer alguns destaques. Então, a oração começa assim: "O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião". Muito bem. A guerra trazia angústia e trazia dificuldades. Então, a pessoa que orava dizia: "O Senhor ouça você", porque ele sabia que o rei orava. E ele dizia: "O Senhor envie socorro desde o seu santuário". A ideia aqui é a ideia do Velho Testamento mesmo, que Deus morava em Sião, que Deus morava em Jerusalém.
E não importa de onde o rei clamasse, o socorro era enviado de Jerusalém, porque Deus morava em Jerusalém. No nosso caso, que o Senhor nos envie socorro, porque Ele mora na Sião celestial. O Senhor nos ouça no dia das nossas angústias, porque o Senhor vai enviar, quando nós clamarmos, o socorro. A ideia é a mesma, apenas mudamos a Sião da terra para a Sião do céu. Também a oração continua. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra o teu desígnio. Qual era o desígnio do rei? Ganhar a guerra, trazer mais impostos para a nação, enriquecer a nação, prover a manutenção do povo. Então a ideia, conceda conforme o teu coração e cumpra o teu desígnio. Mas ele também afirma que nós nos alegraremos pela tua salvação e no nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Então a ideia, Deus vai dar a vitória e nós vamos levantar as bandeiras da vitória, não é? E ele concede as tuas petições. O rei tinha as suas petições. Nós temos as nossas petições. Você crê que Deus pode atender as suas petições? Devemos ser desafiados a crer que Deus atende às nossas petições. Faça a tua petição a Ele, espera nele. A própria palavra diz no Salmo que eu esperei com paciência no Senhor. Continuando aqui, a ideia, ele dizendo, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e ele ouvirá o seu santo, desde o seu santo céu, e salvará da sua destra. Olha a ideia dupla aqui. O Senhor te atende desde Sião, agora ele te ouvirá desde o seu santo céu. Ele sabia que Deus tinha uma morada também em um lugar chamado céu. Nós sabemos isso também. E novamente a ideia, te satisfaça todas as tuas petições. Nós somos animados aqui a fazer petições ao Senhor. Você tem feito petições ao Senhor? O filho pode pedir para o pai. O filho pode fazer petições ao Senhor. Vamos fazer nossas petições ao Senhor? Vamos fazer um levantamento de quais são as nossas necessidades e vamos pedir a Ele que nos atenda? Aí depois aqui ele joga com toda a sinceridade dele. Ele diz assim, olha, aqueles que confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Eram carros e cavalos, eram instrumentos de guerra, instrumentos de conquista. Hoje, talvez seria, uns confiam em tanques, outros confiam em armamentos de guerras, outros confiam em homens fortes. E ele diz, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então ele está dizendo aqui que a oração do justo, do servo do Senhor, é muito mais poderosa do que instrumentos de guerra. Alguém disse que um homem é grande quando está de joelho e é pequeno quando está em pé. Que tal nos tornarmos maiores com muita humildade, nos colocando de joelhos diante daquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Que tal? Que tal tentarmos? Que tal buscarmos mais o Senhor? E ele vai em frente com a ideia. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos em pé. Qual que é a ideia aqui? Uns encurvam-se e caem porque não confiam no Senhor. Porque a ideia do Salmo, o contexto do Salmo é confiança. O Senhor te ouça, o Senhor atenda os seus pedidos, o Senhor esteja com você, o Senhor seja objeto da sua confiança. Ora, se esta é a ideia do Salmo, claramente aqueles que caem, concluímos que aqueles que caem é porque não depositam a sua confiança no Senhor. E ele fecha o Salmo dizendo, salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei, quando clamarmos. Ele se inclui aí, ele inclui o povo, ele inclui o Rei.
Querido irmão, eu não sei quais são as suas dificuldades, quais são as suas dores, mas quero desafiá-lo a fazer como o salmista fez oração. Ele concluiu dizendo: salva-nos. E ele orou aqui pelo rei, porque a preservação do rei é a preservação da nação. Porque ele conhecia o rei, a sua fidelidade a Deus e a sua fidelidade ao povo. Então era muito importante que o rei fosse preservado. E Deus se interessa com a sua preservação. Deus se interessa em me preservar. Ele se interessa em cuidar de nós a cada dia. Então eu vou fazer aqui a oração do salmista do primeiro versículo. O Senhor te ouça no dia da angústia, e o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário, e te sustenha desde Sião. Salmo 20, versículos 1 e 2. Que assim seja na sua vida, que assim seja na minha vida também. Prossigamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nosso trabalho não é vão no Senhor. Amém.